paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui, querido, mais uma vez, para aplicar o estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. E você, amado, e a sua família são nossos convidados. Então não perca tempo, pegue esse link aí agora, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, querido, que eu tenho certeza que esse estudo vai ser bênção nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que você compartilhar esse link nesse dia de hoje. Eu aproveito aqui também para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também a toda a família sacerdotal da ADMA, por mais um ano à frente desse Ministério de Estudo da ADMA. Amém, querido? Então não perca tempo, querido. Pegue esse link, compartilhe aí nas suas redes de relacionamentos com o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza que vai ser bênção, amado. E para essa semana, o Senhor colocou no meu coração, querido, um tema muito interessante, ao qual eu gostaria de compartilhar com você. Esse tema é um tema profundo, é um tema abençoado, é um tema abençoador. E eu gostaria, querido, que você prestasse bastante atenção no que vai ser falado aqui hoje, no que vai ser ensinado, que é para que você possa colher, querido, o máximo de proveito nesse texto aí que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você. Qual o preço da salvação? Querido, será que você já parou para pensar qual seria o preço da salvação para mim e para você? Será que a salvação para que nós possamos viver uma vida eterna com o Senhor, será que ela tem preço? Será que nós podemos pagar? O que a Bíblia nos fala acerca disso, para que nós venhamos a ter um norte? Então, esse, querido, foi o texto que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. Mas como nós fazemos sempre, nós vamos estar aqui fazendo o quê? Orando, para que essa palavra seja firmada em nossos corações acerca desse tema, qual o preço da salvação. Então, se você puder, querido, aí onde você estiver, curva a sua cabeça que nós vamos estar orando ao Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Primeiramente, eu quero te agradecer, Senhor, por este dia na tua presença. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo ar que nós respiramos, dado por ti. Quero te agradecer, Senhor, pelo alimento que tem chegado em nossas mesas todos os dias, concedidos por ti, Senhor. Quero te agradecer, Pai amado, por todos os livramentos que tu tem nos dado. Muitos livramentos, Pai amado, passam por despercebidos, sem que nós possamos até ver. Te peço também, Pai amado, que tu toma a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Que eu não venha aqui, Pai amado, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, Pai amado, que saia direto do seu coração para o coração dos teus filhos. É o que eu te peço e eu já te agradeço. E você que está comigo, querido, que puder, você diga amém. Amado, para dar prosseguimento nesse estudo, o Senhor também colocou um texto da Bíblia no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você. Então, se você estiver em posse da sua Bíblia, abra para que possa acompanhar a leitura da palavra. Se você não estiver em posse da sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra do Senhor aqui pela tela do seu computador ou do seu celular. E o texto que o Senhor me deu está ali no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. E a palavra de Deus diz assim para mim e para você: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração acerca desse tema, qual é o preço da salvação. Então, a palavra de Deus, ela já é muito clara no começo desse estudo. Eu e você, nós somos salvos pela graça e por meio da fé. Isso não vem de mim, não vem de você, para quê? Para que ninguém se glorie. E para dar início, querido, a esse estudo, eu gostaria de compartilhar com você uma passagem da Bíblia que você conhece, que diz o seguinte: certo homem importante perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Então, essa foi a pergunta que o homem rico fez para Jesus. E Jesus disse para ele: venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. E ouvindo isso, aquele homem, ele ficou o quê? Ele ficou triste, porque ele era rico e ele pensou que tudo aquilo que ele conquistou, se ele atendesse aquilo que o Senhor estava falando com ele, na ideia dele, na visão dele, ele não teria nada. Mas o Senhor falou aquilo para ele para que ele não tivesse o seu coração preso nas riquezas da terra, nos bens da terra, e sim se prendesse a um lugar eterno ao lado de Jesus. E o interessante, querido, que eu vejo nessa passagem, esse homem rico, nós podemos ver que ele já tinha alcançado os 3 P's da vida dele: o P do poder, o P da prosperidade, o P dos prestígios das pessoas. E com isso, querido, ele fez essa pergunta para Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Então, querido, perceba que nessa pergunta que ele fez, o modo com que ele fez a sua pergunta para Jesus mostra que ele pensava que conseguiria o quê? A vida eterna da mesma maneira que ele conquistou tudo aquilo que ele conseguiu aqui em vida. Ou seja, querido, com o seu próprio esforço, com a sua própria força e com a sua própria sabedoria. Esse é o entendimento daquele homem. Só que ele também esqueceu que tudo que ele conquista aqui nessa terra também vem de Deus, vem do Senhor. A sabedoria vem do Senhor, a saúde vem do Senhor, as oportunidades vêm do Senhor. Mas só que quando Jesus falou aquilo para aquele homem, ele pensou, e aí o que ele fez? Ele não atendeu aquilo que o Senhor disse para ele. Ele pensou, querido, que um lugar no céu era como uma mercadoria que poderia ser comprada ou vendida, mas Jesus mostrou para aquele homem que não é assim que funciona a salvação. Jesus mostrou que ninguém pode comprar a salvação. Por mais rico que seja qualquer pessoa nesse mundo, não pode comprar a salvação. A salvação que o Senhor nos dá é pela graça, ou seja, por um favor imerecido. E muitas pessoas, queridas, elas têm dificuldade de entender isso, já que elas estão acostumadas a ser o quê? Recompensada pelos seus desempenhos, pelos seus esforços, por aquilo que elas fazem. Então, veja bem, querido, como nós nos impressionaríamos um grande artista ao fazermos um desenho em um papel. Da mesma forma, querido, o nosso caráter e as nossas boas obras não nos qualifica para a obra eterna, para a salvação eterna. Para que você entenda, se você pegar um artista de artes, se você pegar um papel, você pode fazer qual for o tipo de desenho mais bonito que você ache. Você não vai impressionar aquele pintor com aquela arte que você fez. E da mesma forma, querido, eu e você, nós não poderemos impressionar o Senhor ou conquistarmos a nossa salvação e a nossa vida eterna com o nosso caráter e com as nossas obras. A vida eterna, amado, custa muito mais do que isso. Custa muito mais do que qualquer pessoa pode pagar. E é por isso, querido, que não precisamos de um currículo exemplar ou de muito dinheiro na conta bancária, mas nós precisamos sim de quê, querido? Nós precisamos de um Redentor, e esse Redentor é Jesus, que pagou o preço que ninguém poderia pagar pela minha e pela sua salvação. Vimos, querido, nesse exemplo que eu te dei, que o dinheiro não era o problema daquele homem que falou com Jesus, mas sim o quê? A sua autossuficiência. E o importante nós entendermos não foi o fato dele ser rico que manteve ele fora do reino de Deus. Não foi isso, mas sim o que? O ego dele. E o que nós temos que entender, querido, que não são apenas os ricos que têm dificuldade em entender isso nos dias de hoje. O mesmo acontece com as pessoas que são educadas, que se acham fortes, que são boas de aparência,
se julgam caridosas, populares e até mesmo religiosas. Amados, para receber a salvação, nós precisamos reconhecer que estamos espiritualmente mortos. Essa é a grande verdade. Eu e você, para que nós venhamos adquirir a salvação do Senhor, nós precisamos reconhecer que estamos espiritualmente mortos por causa dos nossos pecados e que a nossa reputação, querido, diante das pessoas, ela não serve de nada diante de Deus. Não podemos nunca nos aproximar e exigir a salvação e vida eterna do Senhor, senão, querido, nós seremos condenados. Mas nós devemos sim, querido, implorar por misericórdia e crer em Jesus Cristo como nosso único, eterno, verdadeiro e suficiente Salvador para as nossas vidas. Esse é o meu caminho e esse é o seu caminho. Muita gente, querido, ainda tenta comprar a salvação da sua alma com algum tipo de sacrifício pessoal, com algum tipo de boas obras, caridades. Mas qual é o verdadeiro custo ou preço da vida eterna com Deus? Qual é verdadeiramente esse custo? O ser humano, querido, dificilmente só pensa sobre o custo da salvação que Jesus pagou e, consequentemente, amado, qual é o preço que Deus cobraria de nós, para mim, para você, para nós obtermos a salvação da nossa alma. E para nós entendermos isso, querido, primeiro vamos tentar mensurar quanto custou para Jesus a nossa salvação. Para quê? Para nós tentarmos mensurar a misericórdia de Deus para mim e para você, pelo valor que ele nos cobra por tão maravilhosa salvação. E aí, querido, quando eu falo isso para você, vamos começar pela fala de Jesus, quando ele falou no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 36, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua salvação. Essa foi a palavra de Jesus. O que estava acontecendo com aquele homem rico, o que adianta, querido, ganhar todo mundo, ter toda a riqueza da terra e perder a sua salvação? E ele diz, o que daria o homem pelo resgate da sua vida? O que eu e você, querido, temos para dar pelo resgate da nossa vida, pela salvação eterna? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então essa, querido, foi a palavra que o Senhor deixou no livro de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 36. Então, meu irmão, quanto custa a salvação? Nos diz em Mateus 19, 25, e Jesus, olhando para os seus discípulos, disse, ao homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Jesus é bem claro, não tem ninguém aqui nessa terra que pode pagar o preço pela sua salvação. E os seus discípulos, querido, ouvindo isso, admiraram-se muito e disseram entre eles, quem poderá, pois, salvar-se? Eles ficaram impressionados com a fala de Jesus. E se aos homens, querido, é impossível a salvação pela nossa vida para com Deus por causa do pecado, então o que Deus fez para tornar isso possível para mim e para você, para que nós pudéssemos alcançar essa salvação e uma vida eterna ao lado dele? E essa resposta está para mim e para você, querido, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Então foi essa palavra, querido, que Paulo deixou para mim, deixou para você, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E isso significa o quê? Que Deus pagou a nossa vida com a própria vida do seu Filho, pela morte dele na cruz do Calvário. Então, irmão Gilson, afinal, qual foi o preço cobrado por Deus pela nossa salvação? Amado, para mim e para você, não teve preço. O preço já foi pago por Jesus. Veja o que está escrito, querido, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8.
porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, querido, eu e você temos salvação e temos perdão pela graça de Deus, por meio da fé, e isso é dom de Deus, isso não vem de nós. E aqui, querido, fica bem claro para mim e para você que a graça salvadora de Deus, a minha e a sua salvação, para que não reste nenhuma dúvida e ninguém se glorie por conta disso. Amém, amados? É graça salvadora de Deus para que ninguém se glorie disso. E que para você, querido, não tenha mais nenhuma dúvida acerca da sua salvação. Eu vou ler um texto da Bíblia para você, que depois que você entender esse texto, para você nunca mais esquecer de como é a sua salvação. E esse texto, querido, está no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 até o 14, que depois, amado, você pode acompanhar na sua Bíblia, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-os que renúncia à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando o quê? A bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Então, essa é a palavra, querido, que o Senhor nos deu acerca de como é a nossa salvação, quando ela chega até nós e quem libera para nós e o que o homem precisa fazer para salvar-se. Nós temos essa resposta também, querido, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 ao 26. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Amados, ficou muito bem claro para mim e para você, conforme dito por Jesus, querido, em Mateus 19, 25. Ao homem é impossível salvar-se, mas Deus providenciou a salvação do homem através da morte do seu filho Jesus na cruz do Calvário. Então, amado, não foi de graça, teve um alto custo, um alto preço para Deus. E qual alto preço foi esse? A morte do seu filho Jesus. E com isso, querido, é impossível ao homem pagar esse preço. Então, amados, o que eu e você precisamos entender nesse dia de hoje, Deus dá a salvação como um favor imerecido e por misericórdia dele para mim, para você e para toda a humanidade. Ou seja, para o homem, querido, a salvação é a graça de Jesus e um favor de Deus. Portanto, amado, creia pela fé nesse dia de hoje em Jesus no seu coração e confesse sempre Jesus com a sua boca, que Jesus é o Senhor da sua vida. Amém, amados? Irmão Gilson, porque eu devo sempre confessar Jesus com a minha boca? É a palavra de Deus, querido, que nos diz isso no livro de Romanos 10, 10. Visto que com o coração se crer para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então é com a boca, querido, que eu e você confessamos Jesus Cristo como nosso único, eterno, verdadeiro Salvador. Por fim, amado, permita que Deus cumpra a sua vontade e abençoe a sua vida. Quando nós vamos no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 20, ora, o Deus da paz, que pelo sangue da alta aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade operando em vós, o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual se gloria para todos sempre. Amém. Amado, que estudo foi esse que o Senhor nos trouxe nesse dia de hoje? Louvado seja Deus acerca de qual é o preço da salvação.
esse estudo, querido, foi uma bênção na minha vida. E se esse estudo também foi uma bênção na sua vida, querido, aí onde você estiver, se você puder, querido, curve a sua cabeça, que nós vamos estar orando acerca desse tema, qual o preço da salvação. Amém? Curve a sua cabeça, amado. Meu Deus e meu Pai, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado por este dia na tua presença. Muito obrigado por esse tema abençoado, por essa aula abençoada que o Senhor nos concedeste. Que essa palavra, Pai amado, possa ficar guardada em nossos corações. Não fique apenas, Pai amado, na nossa vida, no campo da audição, mas fique guardada nos nossos corações. Que esses corações dos teus queridos e queridas sejam corações de terra fértil, Pai amado, que recebam a semente da palavra e que essa semente se frutifique, Pai amado, a 100 por 1. E que essa, Pai amado, seja a palavra que os teus filhos estavam precisando ouvir nesse dia de hoje, para fortalecer a sua fé, para buscar mais intimidade contigo e para entenderem que a salvação não tem preço, é dado por ti, Senhor, por graça e por misericórdia das nossas vidas. É o que eu te peço, Pai amado, e eu já te agradeço em nome de Jesus. E você, querido, que está comigo, que você puder, você diga amém. Querido, que palavra foi essa, que estudo foi esse que o Senhor nos proporcionou nesse dia de hoje? Qual o preço da salvação? Querida, essa palavra foi uma bênção na minha vida, fortaleceu a minha fé, abriu a minha visão e o meu entendimento acerca da salvação. Se essa palavra, querido, também criou um impacto na sua vida, dê um glória a Deus, dê um aleluia aí nos comentários. Clique aí no like, querido, inscreva-se no canal para você ter esse conteúdo todos os domingos às 16 horas da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. E pega esse link, querido, e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder nas suas redes de relacionamentos, que eu tenho certeza, amado, que tem dezenas, centenas e milhares de pessoas que estão precisando ouvir um estudo como esse acerca de qual é o preço da salvação, para que o entendimento dessas pessoas também seja aberto. E creia, querido, que o Senhor, Ele se agrada muito dessa sua atitude de você estar aí hoje, investindo esse tempo em conhecimento para aprender da palavra do Senhor, para fortalecer a sua fé, para que você possa, querido, estar aplicando na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua empresa. O Senhor, querido, Ele se agrada muito dessa sua atitude. Amém? E hoje nós te aguardamos, querido, ali na ADMA, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Nós ficamos ali, querido, na Rua Taúba, número 75, precisamente na Rua da Vigória e na Rua do Mototáxi. E você e a sua família são nossos convidados. Não falte, querido, que eu tenho certeza que tem uma palavra de Deus na ADMA que vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida da sua família. Amém? Um beijão no seu coração, que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, um mês abençoado, um ano abençoado na presença do Senhor, querido, com toda sorte de bênçãos e coisas boas. E aí onde você estiver, se você puder, querido, diz amém.